Gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós vamos dar início ao nosso momento, o nosso Sabiamente, esse programa de educação socioemocional do Colégio Santo Agostinho. Para nós é uma alegria verdadeira ter vocês aqui, ver cada um entrando, sorrindo, nos cumprimentando. Estamos chegando ao final de uma etapa, né? Um ano muito diferente para todos nós, difícil, mas que trouxe muito crescimento, muita riqueza, um ano que vai, de fato, ser um divisor de águas nas nossas vidas. Às vezes é um pouquinho clichê falar em divisor de águas, mas sim, é um ano que vai trazer, que vai ser para nós referência. O ano da pandemia, né? Eu acho que vai ser assim daqui a alguns anos, quando nós estivermos nos referindo a esse ano. Foi aquele ano, né? E a gente vai poder falar o quanto nós crescemos. De maneira nenhuma foi um ano à toa, foi um ano de muito crescimento mesmo, de coisas difíceis, mas também de muita coisa boa. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Sabiamente. É uma alegria enorme para todos nós receber vocês. Sintam-se recebidos, sintam-se acolhidos, sintam-se imensamente amados, porque para nós é uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui. A nossa proposta nesse momento é apresentar o resultado de um trabalho, né? Que seria a inserção da educação socioemocional no currículo da escola. Eu não sei se vocês sabem, mas o César, ele é pioneiro nessa inserção, na nossa realidade de Zona Norte, e principalmente como a escola resolveu fazer, que foi abrir uma disciplina e abrir um espaço na grade curricular para trabalhar a educação socioemocional. É o começo, a gente está engatinhando, mas é uma realidade que vem fazendo diferença, né? Vem fazendo diferença na nossa vida enquanto gestão, enquanto professores, e vocês vão ver que também enquanto alunos. Eu estava até, antes de começar aqui, de abrir o link para vocês, estava falando com o Gil e dizendo a ela, mais uma coisa que a educação socioemocional me ensinou, Gil, e aí fiz o comentário, né? Das tantas coisas que eu aprendi esse ano com a educação socioemocional. Então, mais uma vez, sintam-se todos muito, muito bem-vindos. É uma alegria enorme para nós ter vocês aqui. E eu espero que esse momento seja prazeroso para vocês, como foi prazeroso para nós pensar e como está sendo prazeroso para nós levar adiante, né? Deu assim um friozinho na barriga, foi uma semana de ansiedade. Essa noite eu não dormi direito, quando eu acordei eu digo, meu Deus, será que eu estou ansiosa por causa do evento? Sim, certamente eu estava, mas sejam todos muito bem-vindos, né? O fato de vocês estarem aqui já é, assim, a compensação maior que nós poderíamos ter. Gil, um espaço para que você dê as boas-vindas. Olá, boa noite a todos vocês, é muito bom, né, estar com vocês. Leidiane já falou o que a gente já tinha pensado e comentado sobre isso, sobre esse encontro de hoje, a importância dele e sobre a importância da gente estar aqui tratando de algo que é novo, mas que tem feito uma diferença muito grande nas nossas vidas, né, que é a educação socioemocional. E eu acho que o mais importante dessa noite é realmente a gente ver a produção dos nossos alunos, ver aquilo que eles aprenderam e colocaram em prática, eles colocaram realmente a mão na massa. E a gente vai ver isso hoje, então acho que o mais importante é isso, e lá no finalzinho eu falo mais, Leidiana, só dizer boa noite mesmo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, querida. Então, gente, vamos dar início, né? Sem mais delongas. Eu gostaria de chamar aqui Regina, que é psicóloga, assessora pedagógica do Pleno para o Colégio Santo Agostinho, e vai falar um pouquinho para a gente sobre as emoções, né? Uma mini palestra com o tema Emoções Importam. Regina, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, mas antes, diga para nós de onde é que você está falando. Seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado. Isso é assim, sempre assim, né? Sempre. A gente começa sempre assim, né? Boa noite, é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, Colégio Centro Educacional Santo Agostinho. É uma grande honra. E eu estou falando de São Paulo, hoje eu estou aqui em São Paulo, eu sou do ABC, que é do ladinho de São Paulo, mas hoje eu estou aqui na minha filha,
e estou falando daqui com vocês. Bom, não vou ficar me demorando muito, né? Porque o tempo é nosso, nem sempre é nosso amigo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de emoções e por que será que elas importam. Eu vou compartilhar com vocês o meu PowerPoint e eu vou pedir para vocês, assim, participarem bastante. Vou fazer no máximo em 20, no máximo 25, assim. A Gil pode ir me avisando, e a Leidiane, porque às vezes eu disparo a falar e falo demais, né? E aí, eu quero que vocês participem muito, que vocês fiquem à vontade. É um momento de celebração, é um momento de final de ano. Então, vamos ficar bem tranquilos aí, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar. Vamos lá. Aí, vocês fiquem à vontade, se tiver alguém que vai compartilhando alguma coisa no chat, aí a Gil e a Leide vão me passando também, tá bom? A gente vai fazer nesse... Tá bom. Então, vamos conversar um pouquinho sobre emoções, né? Emoções e por que será que elas importam. Então, para não fugir da regra, toda vez que a gente faz uma apresentação, um workshop, uma conversa sobre socioemocional, e nas aulas também são assim, a gente sempre começa com essa pergunta: como você está se sentindo hoje? Então, se alguém quiser compartilhar, pode, no chat, fica à vontade, mas se não quiser compartilhar, mesmo assim, procura aí olhar para dentro de você e tentar identificar como é que você está se sentindo hoje. Nesse momento, qual é a emoção, qual é o sentimento que está com você, que você consegue perceber que está com você, porque eu quero dizer assim, emoções, elas estão com a gente o tempo todo. A gente não decide sentir ou não, ter uma emoção ou outra. A gente não tem emoções boas e emoções ruins, as emoções elas existem, e o que a gente pode fazer e deve fazer, que é a proposta da aprendizagem socioemocional, é aprender a olhar para dentro de nós, para as nossas emoções, aprender a reconhecer, aprender a identificar as nossas emoções. Então, essa perguntinha que eu estou fazendo aqui hoje, acho que é muito bacana também a gente levar isso para a nossa vida do dia a dia e a gente procurar se perguntar, peraí, como é que eu estou me sentindo? Peraí, que tipo de emoção eu estou sentindo? Como é que tá? Estou agradável, está desagradável? Isso ajuda muito para que a gente consiga viver os vários momentos do dia, que nem sempre são tão fáceis, às vezes tem momentos um pouquinho mais difíceis, mas isso ajuda a gente a se equilibrar um pouco melhor. Então, é muito importante que a gente se faça essa pergunta no dia a dia também. Chegaram algumas respostas, Regina. Vamos Cansado, ansioso, os estudantes estão dizendo que estão nervosos. Apareceu mais nervoso e ansioso. Nervoso, animado. Sim. Também. Tá. Que bacana. Todo mundo aí nesse sentimento de ansiedade, né? Para vocês poderem compartilhar também tudo de bacana que fizeram. Muito Mas legal. Mas também tem gente se sentindo bem, tem gente se sentindo entediado, né? Sim. A câmera tá desligada? Tá? Acho que esses sentimentos aí, né? A gente partilha um pouco deles, né? Esse entediado, né? Acho que isso é um pouquinho daquilo que todos nós também, né? Temos sentido aí no dia a dia, não é? Então, estamos todos compartilhando de emoções e sentimentos muito parecidos e muito iguais, né? Nesse período todo. E aí, por que será que importa eu me perguntar como eu estou me sentindo? Por que será que importa eu perguntar para o outro como ele está se sentindo? Por que será que importa eu pensar sobre isso, né? E eu considerar isso no meu dia a dia, na minha rotina tão doida, embora em isolamento, mas com tantas atribuições, por que é tão importante a gente olhar para isso? Então, as emoções, elas influenciam em tudo na nossa vida, absolutamente tudo, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo está
permeado pelas nossas emoções. Então, a nossa capacidade de atenção, a concentração, a aprendizagem dos nossos filhos, ele não se concentra na aula. Então, as emoções estão aí permeando tudo isso, né? A flexibilidade mental para a gente passar por esse momento e superar esse momento e usar a criatividade aí para vivenciar esse momento da melhor maneira, né? Que é um pouco do que todo mundo tem feito, a escola, os professores, então, nem se fala, né? Para poder ajudar na motivação desses alunos nas aulas, para poder engajar esses alunos. Então, quanta flexibilidade mental do docente para superar a distância física e dar uma aula que esteja ali perto, né, do jovem, dos alunos. Elas influenciam e se refletem nos nossos relacionamentos. Já pensou quando você está com muita raiva ou quando você está muito tenso? Como é que a gente se relaciona muitas vezes com as pessoas e principalmente com as que estão dentro de casa junto com a gente, né? Muitas vezes a gente já explode na primeira com a pessoa não tem nem nada com aquilo que eu estou sentindo, muitas vezes relacionado a outra situação e eu já levo para o relacionamento com as pessoas, principalmente as próximas. Então, olha aí, tão importante a gente reconhecer e identificar nossas emoções para aprender a lidar com elas, para que a gente leve menos para as nossas relações os nossos estados emocionais, né? Interfere na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, né? Nas nossas tomadas de decisões. Então, imagina quando você está sob pressão e vai tomar uma decisão sob pressão da raiva, ou do medo, ou da angústia, ou da ansiedade. Nem sempre a gente toma as melhores decisões, né? E aí, de novo, a gente não muda as nossas emoções, a gente não escolhe lá, hoje eu quero sentir alegria, hoje eu quero sentir felicidade. A gente não escolhe, né? Não é uma escolha nossa. Então, o que a gente precisa é entrar em contato com esse universo emocional que nós somos e aprender a lidar com isso no dia a dia. E elas refletem na forma como a gente se engaja aí nas causas, né? Então, por exemplo, vocês, famílias, a forma como vocês se engajam aí na escola, como vocês estão engajados em toda essa comunidade escolar, com todo o trabalho escolar, com todo o trabalho de aprendizagem cognitiva e socioemocional que a escola vem desenvolvendo. Então, isso também interfere no engajamento. E no nosso planejamento também, né? Então, muitas vezes a gente sente dificuldade de se organizar, e o que muitas vezes está na raiz dessa dificuldade de se organizar são as nossas emoções. É aquilo que a gente não sabe a respeito da gente, ou que a gente sabe muito pouco a respeito da gente. Então, às vezes a gente quer, não, preciso aprender técnicas. Ótimo, técnicas ajudam, só que não são as técnicas que vão fazer com que a gente consiga ter aí uma organização de rotina, um planejamento que seja eficiente, que a gente coloque em prática. O nosso estado emocional, ele está na base disso também. E aí, como é que a gente pode fortalecer a nossa saúde emocional? Como é que a gente pode fazer para ter um equilíbrio, um eixo central maior, ter uma tranquilidade maior, para olhar para todas as questões externas do meio ambiente, para olhar para esse período, para olhar para esse monte de coisas acontecendo aí ao mesmo tempo, né? Então, será que a gente sabe reconhecer as nossas emoções? Será que a gente está olhando para dentro da gente? Será? Eu acho que eu até já contei em outro momento a metáfora do olho atravessado, né? Que a gente precisa educar nossa visão, e aí a visão não a física, só o olho fisiológico, né? Mas a nossa visão mental, de olhar para o meio externo, olhar para as pessoas, para as situações, mas olhar para como a gente também se coloca e se sente nessas situações. Então, a gente precisa entender o contexto social, a gente precisa estar inserido nesse contexto social, a gente precisa se relacionar, mas a gente precisa saber perceber como a gente se sente, como é que a gente transita em todo esse contexto, como é que isso nos afeta, né?
e como é que a gente pode trabalhar num desenvolvimento maior para que a gente consiga até viver de forma mais qualitativa, mesmo em isolamento, mesmo em pandemia, né? Então, vamos aprender a identificar as nossas emoções. Então, uma coisa básica e importante é a gente perceber o nosso estado emocional por meio das nossas pistas corporais, porque as emoções, elas se expressam pelo nosso corpo, elas têm uma expressão fisiológica, né? Então, às vezes a gente está tenso, né? O corpo tem, em algumas situações eu fico tenso, ou eu fico enjoado. A gente tem pistas corporais e a gente precisa aprender a olhar para essas pistas corporais. A gente faz pausa para tomar cafezinho no dia a dia, não faz? Trabalhando, ou trabalhando em casa, ou trabalhando fora de casa, a gente faz pausas. Então, por que não fazer pausas, aproveitar pausas para observar como a gente está? No começo, a gente vai ter que fazer pausa, depois, aos poucos, isso vai se tornando automático. A gente vai no meio das atividades, a gente consegue se perceber melhor, como a gente está naquela conversa com aquela pessoa, como eu estou me sentindo naquela conversa com o meu filho, sabe? Então, isso vai ficando um processo mais fácil, mais natural, observar as nossas emoções por meio das nossas pistas corporais. E aí, sempre se perguntando, como é que eu estou me sentindo agora, nessa situação, né? Eu estou me sentindo, a minha sensação corporal está agradável, está desagradável, tem alguma coisa que está me dizendo, sinalizando que não está bom, que determinada situação está me incomodando, me trazendo tensão, me trazendo angústia, me trazendo medo, ou me trazendo alegria, me trazendo bem-estar, me trazendo uma sensação de relaxamento. E aí, nem sempre a gente consegue responder aquela perguntinha que eu fiz no início. Como você está se sentindo hoje? Nem sempre a gente consegue, porque a gente não está acostumado, né? Então, a gente muitas vezes precisa de ajuda para identificar nossas emoções, principalmente para nomeá-las, porque a gente não teve uma educação socioemocional, né? Eu não tive na escola. A gente tem um pouco isso em casa, pontualmente, às vezes os pais nem sabem que estão fazendo um pouquinho de educação socioemocional, só que a gente precisa trazer isso para a intenção, a gente precisa fazer com intenção, a gente precisa fazer com consciência, né? Então, por isso que a gente tem dificuldade. E aí eu trouxe aqui para vocês só alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem aí na linha vertical baixa energia e alta energia, e na horizontal baixa agradabilidade e alta agradabilidade. Então, por exemplo, eu posso estar melancólico, então eu estou ali na baixa energia e na baixa agradabilidade, mas eu posso estar confortável. Então, a energia é baixa, mas a agradabilidade é alta, né? Porque muitas vezes esse sentimento de estar confortável, de estar calmo, de estar tranquilo, a gente está com uma energia um pouquinho mais ali rebaixada, mas se sentindo muito bem, né? A gente pode estar com uma alta energia, mas ser de baixa agradabilidade. Então, eu estou com raiva, eu estou enfurecido, eu estou com pânico, eu estou estressado, eu estou tensa, eu estou ansiosa. É muita energia, só que é uma agradabilidade, é um conforto baixo, né? Ou eu posso estar com uma alta energia e uma alta agradabilidade. Então, eu estou otimista, eu estou alegre. Então, tudo que a gente fala, quando eu estou para cima, né? Então, tudo para cima, entusiasmado, eu estou acreditando, né? Eu estou feliz, do jeito que vocês estão agora aí, para mostrar tudo que vocês estão fazendo aí, né? De bacana que vocês fizeram aí em relação às aulas do socioemocional. E aí, aqui, vamos tentar responder de novo, depois de ter olhado um pouquinho isso, esse medidor aí, vamos tentar responder de novo? Veja se faz alguma diferença, como você está se sentindo hoje, né? Que sentimento é esse? Será que depois de ter visto alguns exemplos e ter visto um pouquinho esse medidor, a gente consegue, talvez, identificar um pouco melhor? E aí, quando eu falo identificar, é nomear, né? Porque às vezes a gente tem a sensação corporal da emoção, mas a gente tem muitas vezes dificuldade de nomear essa sensação corporal, né? E isso é muito interessante a gente buscar fazer. Até eu posso depois deixar com a Gil e com a Leidiane
essa apresentação, e elas podem compartilhar com vocês, porque a gente tem os momentos rápidos, né? E muitas vezes é interessante depois pegar com calma, olhar de novo, refletir um pouquinho, e ir fazendo a tua trilha de autoconhecimento, né? Isso ajuda bastante. Então, e aí se vocês refletirem um pouquinho de novo, como é que vocês estão se sentindo hoje, né? Então, guardem aí para vocês essa identificação e vamos avançar um pouquinho mais. Por quê? Vamos avançar. Então, por exemplo, eu estou me sentindo ansiosa, tá bom. Então, você conseguiu nomear a tua sensação, né? A tua emoção. E por que você está se sentindo assim? Afinal, por que você se sente assim e por que nesse momento esse sentimento surgiu? É importante identificar isso também. Qual a razão, o que está por trás desse sentimento, né? O que é que fez com que ele, o que faz com que ele esteja forte? Então, por exemplo, eu estou ansioso porque eu vou falar do que nós fizemos, eu vou contar para as pessoas, eu vou apresentar hoje para todo mundo, então, eu tenho esse sentimento de ansiedade e é por conta disso, né? Então, eu estou usando esse exemplo, tá, gente? E aí, vamos responder os porquês. Então, tá, para responder os porquês, olha lá, vamos pensar assim, o que acabou de acontecer? Vamos pegar um outro exemplo. Eu tô muito bravo, estou com muita raiva, nossa, eu estou muito. Tá, o que acabou de acontecer? O que eu estava fazendo antes disso acontecer? Isso ajuda a gente a identificar os porquês. Porque, às vezes, o motivo é muito óbvio, só que não é aquele. Às vezes, alguma coisa fez disparar eu explodir, né? Às vezes, algum gatilho fez eu explodir, mas os porquês não estão relacionados com aquela situação. Às vezes, a gente explode com a pessoa que não tem nada com a história, né? Às vezes, isso acontece. Então, o que acabou de acontecer? O que eu estava fazendo antes disso acontecer? O que pode ter causado os meus sentimentos e as minhas reações? O que pode ter causado? E às vezes a gente consegue associar com outros momentos em que isso também aconteceu. Aí, por exemplo, o que aconteceu nessa manhã ou ontem à noite pode estar envolvido nessa minha reação de agora? Tem algum acontecimento, alguma coisa às vezes que aconteceu no dia anterior e que eu não digeri, que eu fiquei ali com aquilo e aí depois no outro dia surge um momento que não, e uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, e eu, né, despejo tudo ali, né? Caso a situação envolva outra pessoa, a sua relação com ela pode ter refletido no sentimento e na reação? Será que tem a ver com essa outra pessoa? Às vezes alguma conversa, alguma discussão, algum conflito que eu tive ali, e aí eu estou me sentindo muito tenso, eu não consigo dormir, eu acabei ficando com insônia. Será que isso tem a ver com alguma conversa? Então, é interessante a gente identificar, não para a gente responsabilizar as pessoas, não é isso, porque os responsáveis por nós somos nós, né? Pelas nossas emoções e pelo que a gente faz com as nossas emoções, o responsável é cada um de nós, nunca é o outro, tá? Então, não é identificar a pessoa, a situação, para a gente culpabilizar, não. É para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu e até para a gente ter, talvez, estratégias para que isso não aconteça novamente ou para que a gente consiga lidar de uma outra forma. E quais memórias eu tenho dessa situação ou lugar? Às vezes é uma situação que eu já vivi, alguma situação que aí quando acontece de novo acaba despertando o mesmo tipo de sensação, de sentimento, de emoção. Então, olha só, é importante a gente identificar como a gente se sente e é importante a gente também buscar os motivos do que a gente está sentindo, porque a gente consegue ter a gente está trilhando fazendo um exercício maior, a gente está aprofundando o nosso autoconhecimento, a gente começa a se perceber melhor, e a gente às vezes fala, isso se repete, toda vez que acontece determinada situação, que eu converso com fulano ou com fulana, isso se repete, então por que será? Por que será que eu tenho essa reação quando eu converso com aquela pessoa, né? O que será que eu posso fazer para... que estratégia eu posso usar, já sabendo que aquilo vai acontecer para me desgastar menos,
né, que é justamente o regular as emoções. Então, a gente falou do identificar, dos porquês, e aí agora a gente vai para outra competência, que seria a autorregulação, onde tem várias habilidades para a gente aprender a regular as emoções. Então, Pegue trema, filho. desde de ações físicas, como controle de respiração, fazer pausa, né? Inspira pelo nariz, solta pela boca, tenta fazer uma inspiração profunda e uma expiração, soltar todo o ar, fazer isso umas 5 vezes quando está muito tenso. Sabe, quando eu estou muito tensa, né? Às vezes o aluno ali na hora da prova, e aí ele está muito agitado, muito. Então, para um pouquinho, aluno ou aluna, tenta fazer exercício respiratório, faz umas 3 respirações, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Puxa todo o ar que você puder e solta. Então, aquilo, né, procura voltar para o teu equilíbrio para depois você retomar aquilo que você está fazendo. Estratégias voltadas para o futuro, que é aquilo que eu estava falando agora. A gente sabe mais ou menos que tipo de situações nos desestabilizam, né? Então, às vezes, os alunos, às vezes, situações de prova, de trabalho, de apresentações, coisa que eu tenho que me expor ali e mostrar o que eu aprendi, aí eu me sinto tenso para fazer isso. Então, já sei que toda vez que eu tenho que passar por essas situações, as minhas emoções, eu fico com a mão suada, eu fico trêmulo, minha voz treme, eu acho que não vou conseguir. Então, a gente já pensar, criar um plano B, C, D, sei lá, para alterar esse impacto, para que eu não me sinta tão desgastado assim, para que a situação não me desestabilize tanto. Então, começar a pensar que eu posso sim, que eu sou capaz, e aí família, mamãe, papai, dizer para os filhos, olha, você tem potencial, eu acredito no seu potencial, você é demais, você consegue sim, a gente está com você. Então, tudo são coisas que vão ajudando, né, a minimizar, muitas vezes, esses impactos dessas situações aí, onde os jovens, os alunos ficam sob situação ali de ter que ser testado, por exemplo, né. E estratégia de mudança de atenção, que é aquilo de se distrair temporariamente com outra coisa. Então, tem alguma coisa que está me deixando muito nervoso, muito nervosa, me tirando do sério demais. Se eu insistir, continuar naquilo, eu vou explodir. Então, eu paro um pouquinho, deixo eu olhar para o outro lado, levanto, vou até o quintal, olho na janela, respiro, sabe? Faço uma outra coisa, aquilo dá uma acalmada naquela emoção que está fervilhando. Não é que eu vou reprimir, nem é que eu vou esquecer. Eu vou só dar uma acalmada naquele momento, sabe? Jogar um pouquinho de água fria na fervura, e aí eu vou, com mais calma, pensar sobre aquela situação e resolver a questão. Mas não mais sob o forte impacto daquela emoção de, muitas vezes, de tensão, de medo, de raiva, sabe? Que nos impede, muitas vezes, de ver as coisas com mais clareza, né? Os caminhos e a forma de se relacionar naquela situação com mais clareza. E aí, eu tenho um recado final. Se tiver alguém que falou alguma coisa, que colocou no chat, Gil e Leidiane, pode compartilhar comigo, tá? Eu queria só dizer para vocês, um trechinho de um artigo que foi publicado em agosto, que a gente escuta isso muito ainda, as pessoas falam muito, esse ano foi um ano perdido para a escola, ano perdido para trabalho, ano perdido para tudo. Nossa, esse ano foi um ano perdido. Será que ele foi perdido mesmo? Né? Então, talvez os alunos, os nossos filhos, nossos sobrinhos, né, não tenham, de fato, absorvido tudo o que era planejado para esse ano, aquilo que foi planejado lá na semana pedagógica em janeiro, semana de planejamento, né? Então, todo ano de 2020, pensar de modo geral no currículo, o que a gente vai fazer, os projetos. Talvez, realmente, eles não tenham absorvido tudo, mas não porque as aulas foram remotas, não. E sim pela situação de mudança brusca, de impacto brusco, de agora como é que a gente vai se ajeitar para poder se adaptar para esse novo momento, né? Só que
outras aprendizagens, com certeza, estão sendo construídas aí, né? E muito relacionadas às habilidades socioemocionais, como a questão da cooperação em casa, a colaboração, a resiliência, a criatividade, pensamento crítico, né? O aprender a se relacionar de uma outra forma, né? Até o aprender a se relacionar de uma forma afetiva, ainda que à distância, né? Ainda que à distância física, né? Então, muitas aprendizagens, e fora a parte tecnológica, tá? Aí ainda é um outro capítulo que todas as pessoas, os alunos, os professores, se desenvolveram muito. Então, que muito provavelmente, né, se a gente não tivesse passado por todo esse período de pandemia, não teria sido essa intensidade de aprendizagens. Acho que é uma intensidade de emoções, de sentimentos, mas uma intensidade de aprendizagens também. E aqui, só rapidamente, umas dicas úteis em relação aos nossos filhos e aos nossos alunos, né? Então, mantenha uma comunicação clara e aberta com seu filho ou com sua filha, escute. E aí, quando eu falo escute, eu não falo só da função do aparelho auditivo, não, eu falo daquela escutativa, da presença. Eu estou vivo e presente, ouvindo o que o meu filho ou a minha filha está me contando e está me dizendo, eu estou conectado, e ele sabe que eu estou ali. É diferente da gente ouvir fazendo outra coisa, olhando no celular, lavando louça, sabe aquelas coisas da pressa? Então, não, vamos verdadeiramente escutar as pessoas, os filhos, os familiares, os professores, os amigos, enfim, todas as pessoas com as quais a gente se relaciona. Seja positivo, demonstre acreditar no potencial do seu filho e diga isso a ele, ou da sua filha. Não basta a gente acreditar, a gente precisa dizer, com todas as letras, né, com todo o afeto, porque isso faz toda a diferença. A gente supor que o filho e a filha sabem que eu acredito no potencial dele é uma coisa. A gente supõe que ele saiba. A gente dizer isso para ele é outra coisa e o efeito vai ser outro. Destaque e valorize a utilidade das aprendizagens desse ano. Então, não deixe em nenhum momento que fique aquela dúvida, eu não aprendi porque a aula foi remota. Aprendeu e várias, assim, de preferência, na medida que ele conta, os filhos contam o que estão aprendendo, tentem ampliar isso e mostrar a utilidade do que ele está aprendendo. Né? Isso é muito importante, isso ajuda a motivar muito as crianças e os jovens, até para que eles percebam que não é porque aula remota que eu não estou aprendendo, não, eu estou sim, só que de uma outra forma. Reconheça o esforço dos filhos, porque eles estão se esforçando muito, e a gente precisa dizer, expressar e reconhecer. Se ele teve dificuldades escolares nesse ano, apoie, porque ele precisa mais de você ainda, né? E se ele teve dificuldades nesse ano, digamos que era esperado, faz parte do contexto, que ele tenha dificuldades, que a gente tenha dificuldades, que o professor tenha dificuldades na hora de criar uma forma de dar aula e criar uma forma de engajar aquele aluno. Então, todos nós estamos passando por dificuldades e precisamos de apoio, de oferecer apoio e de ser apoiados. Organize a rotina junto com ele. Então, não diga assim para ele, vai lá e organiza as suas coisas. Não, vem aqui, vou organizar a minha. Vamos organizar a sua junto? Vamos fazer isso juntos? Convide a fazer uma atividade física junto com você ou a preparar o jantar. Então, essas ações aí de convivência, de investir nessa convivência afetiva, partilhando momentos de convívio em casa. E celebre as pequenas conquistas diárias em família, né? Então, celebrar tudo. Celebrar o ano que está terminando, celebrar que o ano que vem ele está indo para o próximo ano, celebrar tudo que ele aprendeu. Então, a gente realmente saber olhar com gratidão para tudo isso. E para encerrar, dá tempo, Gil? 3 minutinhos? Regina, você já está com 30 minutos, se você puder ser breve. 3 minutinhos para o vídeo, pode ser? Vá lá. Então tá, peraí, eu vou
Olha aí, rapidamente. Então, peraí, eu vou parar aqui. E eu vou só compartilhar esse vídeo. É um vídeo de 3 minutos e aí acabou, tá, gente? Vê aqui. Eu vou pedir para vocês prestarem muito atenção na descrição que os personagens estão dando, naquilo que eles estão dizendo. Prestem bastante atenção. Vocês estão vendo já e ouvindo? I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you... And when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain, and then you put glitter in the jar, and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around, and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take a deep breath. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's calming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Era isso, gente. Então, apenas respire. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ou quer comentar alguma coisa em relação aí como é que foi o vídeo, as crianças falando sobre as emoções? Ou não? Já fiquei mais calma. Legal. Dá aquela sensação de tranquilidade, né? E como é bom, nós temos orientação. Às vezes a gente se enfada com coisas tão aleatórias, coisas tão desnecessárias, e quando você olha e se pergunta, mas espera aí, quem é que eu estou permitindo que roube a minha paz? Porque às vezes a gente acusa o outro de roubar a nossa paz, mas a gente não se dá conta que não foi roubada, foi entregue, né? Que o outro não roubou a nossa paz, nós entregamos a nossa paz porque a gente se recusou a fazer coisas simples como se retirar e respirar e tentar entender aquilo que está acontecendo, o sentimento que está lhe movendo.
E como é importante a gente ser lembrado, porque, como você mesmo disse, nós não fomos educados para isso. E esses momentos nos lembram que nós exercemos a autoridade sobre nós mesmos, né? Nós devemos exercer o controle sobre as nossas emoções. E muitas vezes apenas se retirar e respirar poupa de você um grande prejuízo, né? Quantos casamentos poderiam ter sido poupados por um se retirar e respirar, né? Mas é isso. Mais alguma coisa, Regina? Não, gente, obrigada. Então, eu agradeço imensamente a participação. Quando a gente está disposto a aprender, não há fala que não nos ensine alguma coisa. De fato, a gente aprende. E agora eu vou chamar o primeiro grupo, tá certo? Para iniciarmos as nossas apresentações. É o grupo Dicas de Motivação para Idosos na Pandemia, do 7º ano A. Jaci, Arthur, Mariana e Bia. É com vocês, galerinha. Podem fazer aí a apresentação de vocês. Boa noite. Hoje, eu e os meus colegas Mariana e Arthur vamos dar dicas e metas para melhorar a saúde mental dos idosos, tentar deixá-los confortáveis em casa e conscientizá-los sobre essa pandemia, pois muitos deles não entendem a gravidade da situação que estamos passando, o que acaba sendo um problema para muitas famílias. Uma maneira de conscientizar os idosos sobre a pandemia é por meio dos jornais, dos noticiários e também pela internet, porém sempre se atentando aos fake news. Como os idosos são do grupo de risco, é aconselhado que eles não tenham contato com outras pessoas para não correr o risco de se contaminar. Então, encontros virtuais é o ideal para essa situação. Além disso, a presença dos bichinhos fazem diferença na vida de um idoso, ajudando em sua saúde mental e fazendo que eles não fiquem tão solitários. A comunidade também pode ajudar na saúde mental e física dos idosos, promovendo aulas e montando academias ao ar livre, com pessoas que entendam sobre o Covid e que possam ajudá-las com qualquer assunto. Arthur, teve algum problema aí? Não estamos te ouvindo. Para ajudar na saúde mental dos idosos, atividades em conjunto como a jardinagem e jogos como dominó são de extrema importância, porém com as devidas seguranças para que não ocorra o risco de contaminação. Os familiares também podem ajudar os idosos. Revistas de cruzadinha e caça-palavras, por exemplo, também ajudam na distração e na diversão dos idosos. Corridas matinais também são bastante interessantes para alguns idosos. Bom, essas foram as nossas dicas para deixar os idosos mais confortáveis dentro de casa e tentar conscientizá-los sobre essa pandemia. Nós esperamos ter ajudado em algum ponto e obrigada pela atenção. Com certeza, parabéns, dá para aplaudir daí, né? A gente fica assim, cantando. Ótimo, gente, a proposta dessa noite é muita dica, muita orientação, e essa habilidade que foi desenvolvida por esse grupo é o engajamento social, né? Você coloca estudantes de 7º ano para pensar a sociedade em que eles vivem, para pensar o mundo em que eles vivem, né? Uma habilidade que vai fortalecer não só essa questão do engajamento social, mas também esse autoconhecimento, essa autoconfiança, que é tão fundamental para o profissional do futuro, para o profissional que um dia eles vão ser. Então, parabéns, meninos, belíssimo, ficou lindo, as dicas super legais, tudo super bem montado, muito bonito. Eu chamo agora o grupo do 6º ano A, 6º ano A não, desculpa, 6º ano B, Comunicação Sustentável, João, Magna, Cecília, Clara e Isabel. Cadê vocês? Vamos lá. Olá! Olá a todos, eu que começarei apresentando. Então, como Leidiane disse, o nosso grupo é Ana Clara, Isabel, João Augusto, Magna e Cecília.
agora eu vou falar sobre o objetivo que nós tivemos no quarto bimestre, em socioemocional. O nosso objetivo foi em descobrir um pouco mais o mundo sustentável. Então, a Leidiane, a nossa professora, nos colocou para pensar sobre como a gente poderia ter um mundo mais sustentável, gradativamente, fazendo com que nós fizéssemos pesquisas, formássemos grupos, pensássemos em conjunto para nós conseguíssemos, para que nós conseguíssemos ter um pensamento em equipe muito mais, como é que eu posso dizer? Ter um melhor pensamento em equipe, como trabalhar melhor em equipe. Aí, além disso, ela foi uma professora que explicou muito bem sobre cada coisa e teve muita atenção com a gente. Então, eu agradeço a você, Leidiane. O objetivo do nosso grupo sempre foi o lixo. Então, nós resolvemos focar em algo específico, como o papel nas escolas. Por exemplo, quando a gente usa só um lado do papel para escrever ou desenhar, isso é um desperdício grande na natureza, pois esse papel, apesar de ser biodegradável, ele causa muitos danos à natureza. Como, por exemplo, ele demora para se decompor, se engolidos por alguns animais aquáticos ou terrestres, eles podem prejudicar o seu intestino. Então, isso é muito importante ter essa consciência. Então, resolvemos focar no papel. Então, como o João Augusto comentou, nossa ideia é diminuir o uso do papel. E alguns de vocês receberam alguns avisos virtuais ontem e hoje. E a nossa ideia é substituir o papel por aparelhos eletrônicos. Uma das nossas perguntas para a realização do nosso protótipo sempre foi: quantas árvores precisam ser derrubadas para você receber para a produção de uma folha de papel? Quantas árvores são derrubadas para que você receba esse aviso que você recebe? São muitos avisos que a escola fornece no papel. E então, através disso, nós pensamos de, no lugar de usarmos avisos no papel, usarmos grupos de WhatsApp para fazer a comunicação e até mesmo melhorar a nossa logística. Seu áudio, Cecília. Cecília, o áudio está desligado. Enfim, quem teve acesso aos nossos avisos virtuais com certeza percebeu que todos eles seguem uma estrutura bem parecida. Primeiro, uma pergunta a respeito do consumo ou da produção do papel, uma versão bem resumida da resposta e, lá embaixo, uma pequena frase notificando sobre a hora e a data desse evento. O objetivo dessas perguntas foi estimular vocês a pensarem sobre como pode ser prejudicial ao meio ambiente o consumo e a produção do papel. E também a reforçar por que escolhemos focar no lixo como nossa situação problema. Então, agora, como prometido, eu vou responder a algumas das perguntas que foram divulgadas nos nossos avisos. Uma das questões propostas foi a respeito dos danos que a produção do papel causa. Basicamente, essa fabricação gera um gasto excessivo de água, diminui a biodiversidade das nascentes e gera resíduos tóxicos. E, apesar de hoje em dia muitas empresas utilizarem madeira proveniente de reflorestamentos, a região onde ocorreu o desmatamento inicial nunca é recuperada totalmente. Outra das perguntas foi: na atualidade, existem empresas que procuram deixar a produção do papel mais sustentável? A resposta é sim. Como exemplo, pode-se citar a empresa Eco Footprint. Outra reflexão foi a respeito da quantidade de papel consumida no Brasil atualmente, que equivale ao valor de 3 trilhões e 180 bilhões de folhas a cada ano. Além disso, outra informação bastante interessante que descobrimos nas nossas pesquisas
foi a respeito do fato de que uma única árvore de eucalipto é capaz de produzir 10 mil folhas de papel. Enfim, a ideia de comunicar sobre esse evento utilizando recursos tecnológicos veio como uma forma de mostrar para as pessoas que é possível sim fornecer uma boa comunicação através da tecnologia. Esperamos realmente que vocês tenham gostado. Fiquem agora com as apresentações dos outros grupos e aproveitem o restante do evento. Obrigada pela atenção. Que lindo! Parabéns, querido. Gente, se vocês perceberam, o protótipo desse grupo foi a própria divulgação do evento, né? O que eles queriam inicialmente? A ideia deles era abolir totalmente o uso do papel na escola, né? Gente, vamos pensar aí gradativamente o que a gente pode fazer. E chegamos nessa ideia de trabalhar apenas com avisos virtuais. E o projeto que eles desenvolveram foi fazer a divulgação do evento, né? Já era implementando a ideia que eles desenvolveram. Parabéns, meninos, lindo, muito feliz com a desenvoltura, o desempenho de vocês. E agora eu chamo o grupo do 7º ano, desculpa, gente, estou indo sempre uma à frente, do 6º ano A, Economia de Água no Cotidiano, Maria Luísa e Yasmin. 6º ano A, Economia de Água no Cotidiano. Olha, Maria Luísa aí, fiquem à vontade. É com vocês. Abre os microfones, estão todos fechados. Boa noite. Eu sou Maria Luísa e hoje o meu grupo, que é composto por mim, Yasmin, Maria Eduarda, Maria da Glória e Tiago, irá apresentar um protótipo de um cronograma que tem como objetivo incentivar o consumo consciente de água. O cronograma funciona assim. No final do dia, para cada ação positiva que a pessoa realizar, ela ganhará um ponto e para registrar marca um X. As primeiras ações sugestivas são desligar o chuveiro enquanto passa sabonete, fechar bem a torneira sempre que usar e verificar se não há vazamentos de água. Agora, Yasmin irá continuar falando sobre as outras ações. Fazendo a continuação, irei falar sobre 4 ações em que podem ajudar o nosso planeta, em que são fazer a reutilização da água de lavagem de roupas para fazer outras atividades, tomar um banho de 5 minutos, desligar a torneira enquanto escovar os dentes e não utilizar a mangueira, mas sim um balde. Se a pessoa fizer essas 4 ações, ganhará 4 pontos. E como estímulo, se no final da semana a pessoa não estiver marcado um X de no mínimo 28 ações, terem que pagar uma prenda, em que é não comer doce por 3 dias. Todas essas ações ajudam bastante na economia de água, então é bem importante que todos pratiquem elas. Muito obrigada pela atenção. Show! Parabéns, gente! Gente, como vocês estão vendo, a proposta é que se pense em coisas práticas, né? É apresentado para os alunos uma situação-problema e eles são estimulados a pensar em soluções diante das situações, problemas que são apresentados para ele. Porque muitas vezes a gente vê que tem um monte de coisa no mundo que precisa ser corrigida, mas a gente não pensa a melhor maneira de corrigir, né? Quando se propôs que eles trabalhassem em equipe, é para trabalhar, desenvolver essa habilidade de trabalhar em equipe. Aqui a gente tem muitos pais, e eu tenho certeza que no ambiente de trabalho de vocês têm problemas, pessoas que têm problemas de relacionamento por essa falta de habilidade de trabalhar em equipe. E isso está sendo desenvolvido desde o 6º ano. Então, pensem, né, vamos mensurar o ganho que tudo isso nos proporciona. Você está ali, nós estamos formando futuros profissionais que estão prontos para se envolver em ambientes coletivos e não perder a paz porque são contrariados, ou porque suas ideias não são implementadas, ou porque aquilo que eles sugeriram não foi posto em prática, estão prontos para trabalhar com a variedade de ideias e entender que ora aquilo que eles propõem vai ser aceito e ora não vai ser aceito, né? Então, é pensar que a gente está aí preparando profissionais do futuro. Agora eu vou chamar economia, essa eu já chamei, convívio familiar do 7º ano B, e depois é Otávio, com incentivo à leitura. Convívio familiar, 7º ano B, Raquel e Tereza. Acho que é isso, né? É isso mesmo. 7º ano B. Fiquem à vontade. Lembre de abrir o microfone.
Sim, eu queria primeiro dar olá a todos e vamos falar sobre o convívio familiar. Bom, o convívio familiar hoje em dia, nessa quarentena, está muito ruim, né? Isso todos sabem. E uma coisa também que nós gostaríamos é que os pais e os adolescentes colaborassem com o convívio. Porque, tipo, os alunos, eles estão muito no celular por causa da quarentena e... Aí os pais se estressam também, se estressam muito. Também outra coisa que acontece é também... E também o nosso projeto tem a intenção de ajudar, dar dicas de um convívio melhor familiar para todos. É isso. Enfim, a nossa ideia foi criar uma tabelinha com as formas que os adolescentes, que foi nosso público-alvo, colaborarem para o convívio familiar ser bom, para os pais não se estressarem. E aí, eu criei uma tabelinha simples, porque eu vou usar em casa, então, né? Enfim, aqui eu vou ter as minhas tarefas do dia a dia e eu vou marcar um X em cada dia da semana. Vou ter as prioridades, que foi dar mais atenção à família, ficar mais no celular, acordar cedo, que é coisa que eu não faço nessa quarentena. E é também, tipo, se você completar as atividades, tipo, se você fizer tudo direitinho, você vai ter um agrado, de acordo com a sua família. Já no meu caso, eu botei um tempo a mais no celular, ou então um chocolate, que eu gosto muito, uma massagem, ou alguma coisinha de dinheiro. E já as punições, que é se eu não fizer alguma atividade, tiver alguma que faltar no final da semana, é uma tarefa extra para eu fazer no dia a dia, fazer uma massagem no meu pai ou na minha mãe, e ficar menos tempo no celular, que é, né? A gente quer tirar um pouco da adolescência dos celulares, então é isso. Gente, perfeito! Muito legal. Gente, a gente amou a ideia de vocês. Lindo. A gente amou porque é essa autorreflexão, né? É você pensar que, olha, não tá bom e a gente pode melhorar. O que nós podemos fazer para melhorar? A situação, o problema dos 7º anos foi a saúde física e mental em contextos de catástrofes globais. Então, por isso que saiu aí trabalho como aquele dos idosos, esse de como melhorar a convivência em casa. E eu não sei se vocês estão aí ouvindo termos como situação, problema, público-alvo, né? Que são termos novos para muitos adultos e que já estão sendo trabalhados com os nossos estudantes na educação socioemocional. Amei, gente, show de bola. Parabéns. Agora eu chamo o Otávio, que vai apresentar o projeto dele, que foi desenvolvido no P3, né, que é de incentivo à leitura. O P3 foi o 3º bimestre. Otávio? Estou ligando a câmera, porque tem que esperar um pouquinho. Tudo bem, Otávio. Já estamos lhe vendo. Pronto. Olá, gente, meu nome é Otávio, e hoje estou aqui para apresentar meu trabalho de socioemocional, que se chama Calendário da Leitura. O objetivo do Calendário da Leitura é estimular a leitura no seu dia a dia, tornar com que ela seja mais recorrente no seu dia a dia, deixando para lá atividades como envolvendo eletrônicos como tablet e celular. Para você fazer um calendário da leitura, como por exemplo esse que eu fiz, você só precisa de uma folha, fazer um calendário de seu gosto, em forma de tabuleiro, ou de como a gente vê no dia a dia mesmo, que é um quadradinho. Aí você pode adicionar legendas, como por exemplo o X verde, que aí você vai, por exemplo, você leu naquele determinado dia do mês. Aí você vai lá e coloca o X verde. Aí se você não leu naquele determinado dia do mês, aí você vai e coloca o X vermelho, que significa que não leu. Ao decorrer do tempo, você vai querendo mais ler. E aí, isso vai fazendo com que o objetivo do calendário da leitura seja cumprido. Porque apesar de o objetivo dele ser realmente estimular a leitura no seu dia a dia, mas
você também pode ir além disso, porque, por exemplo, se você ler de 2 dias em 2 dias, aí você pode se superar e em vez de 2 dias em 2 dias, você pode romper essa e lendo mais recorrentemente. Esse foi o objetivo que eu dei ao calendário da leitura. Eu vou mostrar ele agora e depois eu vou dizer a experiência com ele. Certo, Otávio? Minha experiência com ele no início, eu não estava interessada em ler, mas aí depois eu fui tentando fazer a tarefa, né, do trabalho, logicamente. E aí eu fui lendo muito e muitos dias o meu livro, até que eu consegui chegar na página 112 da 217. Resumindo, quase a metade do livro. Aí, depois, recentemente, agora eu estou na página 167, 168, por aí. Eu estou quase terminando o livro. Resumindo, o calendário da leitura ele conseguiu cumprir o objetivo dele e a minha experiência com ele foi muito legal. Eu gostei. Show! E a cara da gente, né? Parabéns, Otávio. Gente, vocês imaginem a nossa satisfação com a criança de 6º ano que desenvolve um jogo de incentivo à leitura, né? A nossa satisfação é muito grande. Nesse momento que Otávio desenvolveu esse protótipo, o 6º ano trabalhava com a mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, e a pergunta era: o que impede o seu crescimento, né? Que ações do seu dia a dia, da sua vida, faz com que você não cresça o quanto você poderia crescer, não se desenvolva o quanto você poderia se desenvolver. Isso no que se fala, no que se refere aos processos mentais. E na apresentação do protótipo, Otávio veio com essa ideia, né? E disse que percebia que ele ficava muito tempo nos eletrônicos e ele acabava se envolvendo menos com a leitura. E que ele poderia ler um pouco mais e ficar menos com os eletrônicos. E aí ele desenvolve esse calendário da leitura, né? É maravilhoso. Parabéns, Otávio. Agora a gente vai para o 6º ano A, evitando o uso do plástico, com Vitória e Ana Clara. Meninas, olha aí, Vitória e Clara. É com vocês, fiquem à vontade. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Hoje meu grupo vai falar um pouco sobre o uso do plástico, seus danos e algumas soluções. E só para dar uma resumidinha melhor, nosso projeto foi focado na praticidade de reduzir o uso do plástico. Sabemos que o plástico é um material químico que demora no mínimo de 400 a 500 anos para se degradar. A cada ano, mais de 8 milhões de toneladas vão parar nas águas dos oceanos, levando 100 mil animais marinhos à morte, isso anualmente, além de afetar a vida sociável na Terra, amontoando lixo, causando doenças e poluição. Bom, para tentarmos reduzir esse tipo de descarte, trouxemos 3 soluções e um plano de ação para adotarmos em nossa casa. O primeiro é reduzirmos o uso de plásticos únicos, como canudos, copos, pratos descartáveis. O segundo é utilizarmos garrafas e sacolas reutilizáveis. E o terceiro é optarmos sempre pelas sacolas econômicas. Com isso, a gente criou um método bem divertido para trabalhar a criatividade de todo mundo. Caso você esqueça sua sacola econômica, tanto a ida ao mercado ou a ida a algum lugar, quando chegar em casa, terá que produzir um artesanato usando a sacola plástica, ok? Mas, assim, a gente pensou nisso para que não fique um amontoado de lixo na sua casa, né? Vai causar inúmeros danos. E para finalizar, a gente quer dar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo e que apenas 9% desse lixo é reciclado? Realmente é muita coisa. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e entendido o nosso trabalho. Sim, meninas, parabéns!
Eu gostei demais. Coisa mais linda. Coisa mais linda de se ver. A gente fica assim babando, né? Gente, se vocês perceberem, eles estão percebendo que existe um problema, estão sendo incentivados a pensar uma solução para esse problema, né? É essa proposta que a educação socioemocional traz para a gente. Não é um ser humano apenas formado para a aprendizagem acadêmica, mas é um ser humano completo, que é formado não apenas no conhecimento acadêmico, mas no conhecimento humano e no autoconhecimento, né? Vamos agora para Cada Gota Importa. Maria Fernanda e Emily, do 6º ano B, onde é que vocês estão? Oi, professora, boa noite. Oi, querida, boa noite. É com vocês. Boa noite, o nosso grupo, a gente decidiu, eu e Fernanda, decidimos que o número... Pera que eu tô nervosa. Fica tranquila, Emily, você já está com tudo pronto aí, agora é só mostrar o que você já fez. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Seu trabalho está ótimo, agora é só respirar e apresentar. Bom, primeiramente, boa noite. O meu grupo é Fernanda e eu. A gente vai apresentar sobre Cada Gota Importa, o desperdício de água nas escolas. Passa slide. Bom, a água é um recurso indispensável à vida. No entanto, mesmo com sua extrema importância, ela ocorre o risco de se findar. Muitos lugares já sofrem com a falta desse recurso. Por isso, a instituição escolar e os professores deveriam estabelecer trabalhos práticos ligados à economia da água. É importante que os professores apresentem aos alunos números que demonstram a quantidade que é desperdiçada ou economizada de acordo com o uso, como uma torneira aberta o banho com o chuveiro aberto o tempo todo são gastos, em média, 180 litros de água. Na primeira imagem, tem um homem que ele está passando sabão com o chuveiro ligado e desperdiça muita mais água do que o necessário. Na segunda imagem, a menina fechou o chuveiro antes de se ensaboar. Uma torneira aberta gasta cerca de 12 litros de água por minuto. Uma pingando gera um gasto de aproximadamente 46 litros de água por dia. Nessa primeira imagem, a água está se acabando porque todas as torneiras estão abertas. Na segunda imagem, a menina ela percebeu e acabou desligando antes que a água do planeta acabe. Escovar os dentes com a água de um copo e não com a torneira aberta economiza 3 litros de água. Na primeira imagem, o menino foi escovar os dentes e deixou a torneira aberta e meio que aconteceu um vazamento da água. Na segunda imagem, o menino, antes de escovar os dentes, fechou a torneira. Lavar a louça com a torneira aberta o tempo todo, o desperdício pode chegar a 105 litros. Nessa primeira imagem, a mulher ela está ouvindo música e deixando a torneira aberta, sem, fechar, o que isso é incorreto. Na segunda imagem, a mulher, quando está ensaboando o copo, ela desliga a torneira. Isso seria corretamente. O gasto de água para lavar um carro é de cerca de 600 litros. Na primeira imagem, o homem está limpando o carro com a torneira, que gasta muita mais água do que na segunda imagem, que ele usou só um balde para limpar o seu carro.
Fica a dica. Obrigada pelas suas atenções. Show! Gente, vocês não têm noção da dedicação dessas meninas. Elas disseram que queriam fazer e ontem a gente estava trabalhando para esse trabalho sair, né? Eu disse a elas, ó, meninas, vocês têm até as 18 horas. Antes das 18 horas estavam elas lá. Leidiane, você pode ver agora. Eu disse, meu Deus, é muita dedicação. Então, parabéns pela dedicação de vocês. No fim ficou lindo, os slides ficaram lindos. E o objetivo delas, gente, é fazer uma campanha de conscientização. Então, o objetivo do trabalho das meninas é nos conscientizar que cada gota importa. Que uma torneira pingando gasta 46 litros de água por dia. É muita coisa, né? E que esse bem, ele é findável. O que as meninas queriam era fazer essa campanha de conscientização. E eu tenho certeza que elas conseguiram atingir aí alguém que de agora em diante vai pensar um pouco mais antes de deixar a torneira aberta ou de deixar a torneira pingando. Parabéns, meninas! Ficou maravilhoso. Ficou ótimo. Obrigada. Eu vou chamar agora Magna Júlia, que vai falar sobre o protótipo dela, que é segurando a onda, ansiedade no cotidiano. Magna, querida, é você. Esse projeto de Magna, assim como o de Otávio, também foi desenvolvido no terceiro bimestre, foi um projeto solo, tá certo? E ela desenvolveu um jogo para trabalhar a ansiedade no dia a dia, mas eu vou deixar ela falar. Vai lá, Magna. Então, no meu dia a dia eu convivo com a ansiedade e o nosso tema de socioemocional é uma solução inteligente para um problema real. Então, eu desenvolvi um protótipo cujo nome é Segurando a Onda, Ansiedade no Cotidiano, para me ajudar com essa questão. Agora eu vou apresentá-lo. Nessa caixinha, é uma caixinha, e nessa caixinha tem algumas frases que eu vou exemplificar agora. Tem alguns papéis, e nesses papéis tem algumas frases. Eu vou exemplificar tirando uma frase. Um dia de cada vez. E aí eu tento aplicar essa frase no meu dia a dia. Essa frase aqui vai me ajudar. Eu estou vivendo hoje, pensando no futuro. Ai, amanhã será que vai dar certo? Essa frase vai me ajudar. Um dia de cada vez, Magna. Viva esse dia. Espere que o outro vai vir, mas viva esse, que esse é o agora. Você tem que viver o agora. Então, eu tento aplicar essa frase no meu dia a dia. E aí vem a segunda etapa. Essa é a primeira etapa, essa é a segunda etapa. Aqui nessa caixinha tem alguns catálogos, eu acho que não dá para ler, mas tem escrito, tem verde e tem escrito ótimo. Azul, quase lá, e vermelho. Hoje não foi um dia muito bom. E tem assim esse cardzinho, é um cardzinho, um papelzinho que eu fiz, e ele fica na minha parede, tá? Até com alguns adesivos aqui, relevem, mas é que eu tirei para mostrar agora. E aí eu comecei dia 16/10, que foi quando começou esse nosso projeto, começou o terceiro bimestre, e eu tô fazendo até hoje porque tá me ajudando com essa questão. E aí, ó, dá pra ver que tem, não sei se dá pra ver direito na câmera, eu acho que fica ao contrário, mas tem verde, verde, verde. Se você deixar paradinho, a gente consegue ver as cores, Magna. Então, pronto, deu para ver. Verde são os dias ótimos, tem alguns azuis. Só que isso é ótimo porque significa que eu ainda senti ansiedade e consegui aplicar a frase, consegui colocar ela no meu dia, pensei na frase, deu certo. Mas o engraçado é que a gente consegue observar essa mudança, porque verde, verde, aí tem alguns azuis na metade do mês verde, e aí vai chegando perto do evento de encerramento, a gente tá como? Olha aqui. Azul, ansiosa para evento, né? Mas aí eu ainda consegui segurar. Até agora não tem nenhum vermelho. O vermelho significa quando realmente a frase não conseguiu me ajudar. E eu tô achando ótimo porque assim é uma forma prática e eficaz de acompanhar como foi meu mês nesse quesito ansiedade. É isso. Espero que tenham gostado, que usem a ideia e continuem aproveitando o nosso evento, que ainda não acabou. Ótima!
Ai, meu Deus, eu não vou aguentar não, parabéns. Lediane. O protótipo de Magna é dentro da proposta da mentalidade de crescimento, né? O que me impede de crescer. E tanto ela quanto Cecília, que é o próximo trabalho, falaram da ansiedade e desenvolveram duas ideias diferentes para tentar controlar essa ansiedade no dia a dia, tá certo? Eu vou chamar agora Cecília, do 6º ano B, que vai apresentar o projeto solo dela, né? O protótipo que ela fez no 3º bimestre, que também foi sobre ansiedade e autoconhecimento. Cecília? Boa noite. Meu nome é Cecília Arruda, sou do 6º B e agora eu vou apresentar o meu protótipo. A situação problema que eu estabeleci para a realização desse protótipo foi a ansiedade, como o próprio nome do projeto já diz, porque realmente eu reconheço que eu sou uma pessoa muito nervosa, às vezes eu me preocupo demais que no futuro eu esqueço de viver o presente, digamos assim. Então, com base nisso, eu desenvolvi um jogo de tabuleiro como forma de tentar combater a situação problema e de conseguir solucionar ela de uma maneira eficaz. Agora eu vou explicar as regras. Primeiro, para o início de uma partida é necessário que hajam pelo menos 2 jogadores. O tabuleiro possui 17 casas. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, só um minuto. O tabuleiro possui 17 casas. Tá dando para ver? E para se movimentar ao longo desse tabuleiro, os jogadores vão precisar realizar uma série de 5 pequenas atividades diárias, cujo objetivo é ajudar aquela pessoa a desenvolver uma solução para a situação problema através do autoconhecimento. Essas atividades que eu estabeleci foram: número 1, respirar fundo; número 2, conversar com alguém de confiança a respeito do seu problema; número 3, refletir sobre as situações que te trazem ansiedade e procurar entender por que isso acontece; número 4, tentar elaborar uma solução para o seu problema; e, finalmente, número 5, fazer um planejamento para auxiliar na resolução da situação problema, sendo que cada uma dessas atividades vale, respectivamente, 1, 4, 3 e 6 casas, de modo que aquele jogador que conseguir um bom desempenho anda o número de casas que foi pré-estabelecido. Então, depois de eu já ter terminado toda essa etapa da confecção do protótipo, eu passei um período de mais ou menos 30 dias testando ele como uma forma de autoavaliação. E, realmente, eu acredito que a minha ideia cumpriu o objetivo inicial, que era solucionar essa questão da ansiedade. Tem realmente umas dicas bem úteis que eu planejo sim colocar em prática no futuro, e que eu acredito que podem ajudar não só a mim, mas também a todas as outras pessoas que também têm esse problema da ansiedade. Bem, esse foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção e aproveitem o resto do evento. Até mais. Parabéns, Cecília. Tá lindo, lindo demais. Quem gostou, se você tiver gostado de alguma ideia e você quiser implementar, fala com a gente, que aí a gente manda para você o detalhamento do projeto, tá certo? Do protótipo que eles desenvolveram. Mas ainda vem algumas novidades por aí, para que a gente possa eternizar esses trabalhos. Foi o que eu disse aos alunos: gente, coisa boa não se perde numa apresentação, precisa ser eternizado. Então, nós já estamos pensando aí nos meios de transformar isso numa coisa durável, né? Para que a gente possa levar adiante. Eu chamo agora os alunos do 7º ano A, com o tema Nova Rota com Regras e Limites para Crianças na Pandemia. O trabalho vai ser apresentado por Pedro e por Aila. Vamos lá, meninos, é com vocês. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de educação socioemocional e esperamos que vocês gostem. Praticar exercícios durante a pandemia é importante para todos. É bom cuidar da saúde, começando pela alimentação, comendo frutas e verduras, e também praticando exercícios físicos. Uns exemplos de exercícios físicos é pular corda, se alongar, andar de bicicleta, jogar bola em casa e etc. A higiene também é fundamental. Na pandemia, devemos ter todo o cuidado do mundo com as crianças, principalmente com as crianças que têm o costume de levar as mãos à boca
Então, sempre temos que ter cuidado com as crianças, tipo, lavando as mãos dela muito bem. Também devemos ter cuidado de não ter contato físico com outras pessoas para não contrair o vírus. Sempre temos que lembrar de usar o álcool em gel, a máscara, e para não contrair o vírus, né? Que sempre quando temos contato físico com outras pessoas, nós estamos passando bactérias para o nosso corpo, tipo, contraindo bactérias para nós mesmos. Mesmo que a gente não veja, tem bactérias nas mãos, em qualquer canto que a gente toca. Então, é bom a gente sempre estar passando o álcool em gel, sempre nos comunicando de máscara e não participando de aglomerações, porque também em aglomerações se localiza também muito vírus. E também, esses são alguns dos cuidados que devemos ter em casa, lavando as mãos, passando álcool em gel, e devemos também ter cuidado com as crianças. Com base nessa regra, eu e meu grupo propusemos um álbum de deveres para colorir. Nesse álbum, as crianças iriam praticar as atividades propostas, como escovar os dentes, higienizar a mão, praticar exercícios físicos, como estão mostrados nos slides. Com base nisso, conforme a criança fosse evoluindo, ela iria pintar as gravuras do álbum. E quando o álbum estivesse completo, ela iria ganhar recompensas do seu pai, da sua mãe e dos seus responsáveis. Esse álbum, ele também pode fortalecer muito a relação com os nossos pais, porque geralmente a criança fica entusiasmada, pois ao ver que completou o álbum ou que completou metade dele, alguma coisa assim, ela geralmente conversa muito com os pais sobre aquilo, o que deixa o convívio em casa muito melhor entre os pais e as crianças. Então, com base nisso, nós propusemos esse álbum e depois iremos estar enviando no nosso grupo para caso alguém queira imprimir para fazer isso com o filho, mostrar o álbum para ele ou algo do tipo. E basicamente foi isso. Obrigada pela sua atenção e espero que tenham gostado. Desligada. Amei a ideia. Claro que a gente amou a ideia do álbum, né? E como mãe, eu já fico pensando, as mães que têm aí trabalho de botar as crianças para tomar banho, imagine o incentivo. Ó, você tomou banho, vamos pintar, e se você completar o seu albinho, você vai ganhar tal coisa, né? É claro que a criança fica muito mais empolgada, claro que ela tem um engajamento muito maior para resolver aquilo ali. É entender que não é só pensar em problemas, eles estão aí botando a cabeça para pensar em soluções. Parabéns, grupo, ficou lindo demais, tanto o trabalho quanto a ideia. Parabéns de verdade. Agora eu vou chamar um outro grupo do 7º ano B, de Maria Luísa e Sara, tarefas de casa, todos somos parte. Gente, saiu da cabecinha deles, viu? Tarefas de casa, todos somos parte. Vamos lá, grupo? Boa noite a todos. Eu e o meu grupo, a gente vai apresentar o tema que Leidiane acabou de falar, a participação nos deveres em casa. Pode passar, Jaqueline. Sara? Oi. Eu vou citar alguns pontos positivos de como podemos ajudar em casa. Além de ajudar, vamos aprender bastante, trabalhar em grupos, desenvolver ideias, colocar em ordem a casa, aprender a ser obediente e dar mais oportunidades para os pais descansarem, entre outros. Pode passar, Jaqueline. Ok. A ideia desse trabalho não é só... também essas ideias dos pontos positivos, né? Ajudar em casa, dar um descanso para os pais, mas também que no final do mês a gente, pelo menos os meus pais não fazem assim, os seus pais ou algumas pessoas, né, podem dar para os filhos um agrado, tipo sair, ganhar alguma coisa, que nem o grupo de Raquel 10 ideias também. Mas o meu grupo, a gente chega e dá ideia para os pais de você, tipo,
fazer algo em casa, tipo lavar a louça, varrer a casa. No final do mês, vai ganhar R$60, que a cada dia, caso você for cumprir essas atividades, cada coisa vai valer R$12 para no final do mês ganhar 60. Mas os seus pais também podem mudar de ideia, podem fazer alguma coisa ao invés de dar esses R$60, porque pode também ter essas ideias. E também, essa atitude dos meus pais foi também para ensinar que quando for no futuro, quando eu for trabalhar, eu também ter responsabilidade com o meu dinheiro também. Então, essa também foi uma das ideias do meu protótipo. E é isso. Muito bem, grupo. Parabéns pela ideia apresentada, né? Gente, o que eu acho sensacional é que, de fato, são soluções inovadoras para problemas reais, né? Que é a ideia final do protótipo. Então, são coisas que cada família pode implementar em sua casa e que a gente sabe que perdas não vai ter, né? Virão os ganhos. Eu chamo agora o grupo do 6º ano A, Um Mundo Mais Reciclável, para fazer aqui a apresentação do último trabalho, depois a gente tem os depoimentos e finalizamos o nosso momento. Seria Jorge e Ângelo, não é isso? Podem começar. Isso. Oi, boa noite a todos. Eu me chamo Jorge e hoje eu vim aqui apresentar o protótipo de socioemocional, no qual meu grupo é formado por mim, por Ângelo, por Gabriel, por Iago e por Samuel. E o nosso tema é um mundo mais reciclável. No nosso primeiro tópico, temos separando e reciclando o lixo, o que é muito importante para o meio ambiente e para nós também. Pois, por exemplo, se separarmos o plástico do vidro, vai ajudar os catadores de lixo a, quando for pegar o lixo, eles não se cortarem, não se ferirem e causar um acidente. No segundo tópico, a gente vai falar um pouco de reutilização. Aquele lixo que você jogou fora, você pode reutilizar e transformar em coisas úteis, como jarros, brinquedos, porta-trecos, até mesmo em portões. Entre outros, por exemplo, nesse exemplo dos slides, nós temos garrafas PETs e pneus que foram transformados em jarros de plantas. Olha que coisa legal! E passando adiante, temos alguns planos de ação. Pode botar aí, Ângelo? Não estou vendo aqui direito. Sim, estou vendo aqui. Reutilizar e reciclar o lixo, que, como eu falei, já é muito importante. Praticar os 3 R's. Transformar o lixo, aquele lixo que você colocou lá, e transformar em coisas incríveis, em coisas novas, em decorações, em jarros de planta. Aí você pode utilizar a criatividade. E também, para você que quer praticar em casa, nós temos um plano de ação para você praticar e interagir com seus familiares. Como por exemplo, esse daí, se eu separei e reciclei o lixo corretamente, eu ganho 15 pontos, eu acho que tá aí nos slides, que eu não tô conseguindo ver direito, desculpe. Mas aí tem algumas pontuaçãozinhas para as ações que a gente vai fazendo. E no final, quem ganhar mais pontos pode escolher alguma coisa divertida para fazer, como brincar, assistir televisão, ajudar, fazer um prato que goste. E quem, infelizmente, errar, perder, vai ter que ajudar em uma tarefa de casa, que não é uma coisa assim muito legal, né? Mas vai ter que ajudar, vai ter que ficar sem celular, vai ter que ficar em si, entendeu? E a nossa mensagem final é que a gente escolheu aqui um recicle-se. Aí no final, não só a natureza merece respeito, mas todos os seres vivos. Por isso, a mensagem que nós queremos passar para vocês é recicle-se. Recicle seus pensamentos, suas atitudes e seu respeito. Obrigado pela sua atenção. Nossa, incrível. Ai, meu Deus do céu. Nossa, falar o quê, né? Demais. Falar o quê? Por favor. Demais. Nada para falar. Ele já falou tudo que tinha para falar, né? Eu acho. Recicle-se. Eu quis deixar. Foi proposital, viu, Jorge? Não foi assim para maltratar, mas é que eu queria que a gente fechasse com essa mensagem que você tinha para dar, que é uma mensagem muito bonita. Recicle-se.
sempre dá tempo de nós nos reaproveitarmos, né, de recomeçarmos, sempre é tempo para nós fazermos isso, não somos escravos dos nossos erros, temos sempre a oportunidade de começar de novo. Para finalizar o nosso momento, gente, realmente muito breve agora, são os depoimentos das professoras e de alguns alunos que trabalharam com a educação socioemocional esse ano, né, para que fique assim expresso para vocês o que foi para nós esse programa, o que foi para nós fazer parte desse momento. Então, eu vou começar com a professora Manuela, que vai dar o breve depoimento dela sobre como foi para ela trabalhar com a educação socioemocional esse ano, logo esse ano, né? Esse ano de 2020. Que ano! Que ano! Boa noite a todos. Então, quando iniciamos o ano em sócio, eu pensei, nossa, que desafio, vai ser maravilhoso. Com um mês de aula, o desafio aumentou com as aulas remotas, né? Como trabalhar as emoções, as relações interpessoais longe. Então, foi um grande desafio, mas foi um momento, assim, de grande compartilhamento, de grande interação entre os alunos e o professor também, onde a gente pôde desabafar, onde nós pudemos também ouvir melhor uns aos outros, né? E fora também que, como já foi dito, não foi um ano perdido, foi um ano que nós aprendemos a estar perto mesmo estando longe, né? E fora as aprendizagens tecnológicas, né? Que isso aí foi enorme. Tem gente que nem sabia mexer em celular direito, computador, agora todo mundo já está dominando, geral. Então, foi um ano de muita aprendizagem, de muita aproximação da alma, né? Porque os corpos estavam longe. Então, foi um prazer, foi uma satisfação muito grande estar com as turmas do 6º A, e agora no finalzinho, com a turma do 7º B. Eles são uns lindos, uns fofos, e sempre estavam dispostos a colaborar, a agir e a buscar. Então, foi maravilhoso. Um beijo a todos. Que lindo, Manu, né? Esse encontro de almas, que lindo. Isso. Muito lindo. E foi um desafio não só para nós, professores, foi um desafio para eles, para a escola, para a sociedade em geral. E conseguimos concluir o ano. É verdade. Eu chamo agora a professora Geneide, que vai também dar o depoimento dela sobre como foi trabalhar com a educação socioemocional e vai convidar alguns alunos para darem o depoimento, né? Alguns alunos que ela acompanhou. Vai lá, professora. Microfone desligado. Tá ligando. Boa noite, gente. É um prazer, como sempre, né, ouvir meus queridos alunos, que estão todos arrasados no trabalho. Eu estou emocionada, assim, pelos 6º, 7º, o desenvolvimento do trabalho deles. Mas, realmente, é notório, né, que as aulas de socioemocional nos trouxeram, assim, mexeu realmente várias situações interpessoais, de relacionamentos. Ela veio agregar, né, ainda mais a evolução mesmo do eu, do si mesmo, né, os valores que a gente tem incumbidos, que a gente não consegue, vamos dizer, controlar. As emoções, falar disso, de sentimentos, eu digo a você que não é fácil, mas é uma coisa que é real e que tudo que a gente faz na vida está envolvendo essas duas questões, sentimentos e emoções. Então, a gente só colocou em prática esse tipo de situação. Então, essas novas aulas de socioemocional, ela trouxe temas geradores, assim, bem oportunos para o momento, né? Temáticas que são necessárias ser conversadas. Questão de convívio familiar, questões também de grupo, né? Trabalhou muito a questão de grupo, onde as diferenças são colocadas, né, para todos. E a gente sabe que o igual não é normal, a gente tem que ver que o bom mesmo é ser diferente, porque um completa o outro. Esse trabalho agora, inclusive, que eles apresentaram, mostrou realmente que foram 6, 7 alunos, 2, 3 apresentaram. Então, a habilidade de uns é apresentar, de outros é pesquisar, de outros assim, alinhar as questões, votar, fazer a introspectiva entre o grupo mesmo, cada um colocar seu posicionamento. Então, esse trabalho aí, o socioemocional é para isso, é para mexer com você, tirar você do conforto, né, da sua zona de conforto. É você externar
os sentimentos entre eles, né? Então, isso me trouxe, assim, muito, vamos dizer assim, mexeu comigo, me valorizou mais. Eu até mesmo, né, como professora, aprendi com eles essa emoção. Eu fico até emocionada, porque eu nem era de mexer com meus sentimentos. E agora, depois dessas aulas de socioemocional, agradeço aí a equipe Gil, Leidiane está sempre dando aquela força, e Regina, por trás de tudo isso, tem essa grande mulher aí, que trouxe essa questão inovadora para a escola, né, que foi essas aulas de sócio. Eu aprendi também a ouvir mais o aluno, eles trazem questões muito particulares, né, muita coisa interpessoal, que eu consegui ouvi-los, lidar com isso, ver, nossa, e acontece isso também comigo, então fica muito, me ajudou bastante na minha evolução como ser humano, certo? Então, juntos, né, a gente mostrou que juntos a gente realmente se completa. Então, a aula de socioemocional, ela mexeu com isso, ela trouxe isso, e eu aprendi a lidar com alguns sentimentos, e os alunos também, muitos tornaram, eles foram meus confidentes e eu deles, então houve uma reciprocidade, e eu estou muito feliz, tá? Eu quero dizer que, espero que a próxima, claro, a gente foi uma situação atípica, mas ela tem muita conversa, roda de conversa, a gente não pôde fazer isso, mas a gente fez muito para o pouco que a gente teve de tempo e o que a gente pôde também se reinventar. Eu estou muito feliz e agora, e só tenho a elogiar a meus alunos que me ajudaram muito, eles pensaram mais que eu, até porque eles têm um cérebro aí, né, em constância de crescimento, e eu estou um pouquinho na diminuta, mas dá certo, né? É como eu já falei, um complementa o outro. Então, fora a nossa parceria geral aqui da Escola César, que é muito gratificante trabalhar no César, certo? E os pais que me deram também esse apoio, também de estar ali com eles, nos ajudando. Gente, eu queria agora, eu vou chamar Pedro Renzo, após Pedro Renzo, Ayla, né? Depois Jaci e John, para falar um pouquinho sobre o que foi a experiência, né, das aulas socioemocionais que eles tiveram, né, durante esse ano, o que é que modificou, quais as mudanças que trouxeram, o que precisou reajustar, o que precisou ver, enxergar no outro, ver no outro uma situação que você não gostaria de estar com você, e aí você remete a repensar tudo que você pode melhorar para não ofender, para não machucar os conflitos da vida. Então, no caso aí, Pedro Renzo começa o depoimento. Obrigada a todos. Eu queria falar que a educação socioemocional foi um projeto muito importante para mim, porque a partir de tudo isso, eu consegui entender mais as pessoas e aprendi que controlar as emoções, apesar de não ser fácil, é algo que é muito importante para a nossa vida. E eu tô muito feliz, assim, com todo o projeto. Eu sinto que mudei muito para melhor. Antes eu era uma pessoa que fazia as coisas muito rápido, eu era uma pessoa muito afobada. Mas agora eu faço tudo com mais calma, nunca faço em cima da hora, como eu fazia antes. E eu sinto que estou conseguindo mais controlar a minha raiva também, porque eu era uma pessoa muito raivosa. Muito raivosa mesmo. Qualquer coisinha eu ficava com muita raiva. Então, isso foi muito importante para eu poder controlar os meus sentimentos e para eu poder entender as pessoas também, poder escutar elas de uma forma melhor. E eu estou muito feliz com tudo que esse projeto trouxe de bom para mim. E só mais uma coisa, John Guilherme acabou saindo porque o celular dele acabou descarregando. Ele tinha avisado para mim que caso ele saísse no meio da aula era porque o celular dele tinha descarregado. Ok. Ayla. Obrigada, Pedro, pelo depoimento aí, Boa pessoal, noite. seu. Mais uma vez. Eu aprendi bastante coisa esse ano também, principalmente como controlar a raiva, mesmo que eu não fosse uma pessoa tão agitada assim, mas é sempre bom aprender coisas novas. Aprendi a ouvir as pessoas entender as pessoas do jeito que deve ser. Também aprendi sobre não se meter em confusão, tipo, se tiver algum conflito, aprendi a não me meter sempre nos conflitos,
aprendi a sair deles, aprendi também a sair dos meus problemas. Aprendi muita coisa com o projeto socioemocional. Aprendi também sobre preconceitos, que existem muitas pessoas preconceituosas no mundo, mas eu também aprendi sobre isso, que nós não somos iguais a ninguém. Sempre há uma pessoa diferente, há pessoas sensíveis que nós devemos saber lidar com elas e com os sentimentos delas. Então, eu agradeço a professora Geneide por ter nos trago um ano socioemocional muito bom e eu pude aprender muita coisa com ela. Eu agradeço muito a ela. Obrigada. Jaci, fala um pouquinho, Jaci. Estou emocionada, não sei se... Bom, como todo mundo sabe, esse ano tudo foi muito diferente, tanto em relação à pandemia, né, nessa quarentena, e tanto em relação à matéria socioemocional, que é uma matéria completamente diferente do que a gente vinha estudando antes. E eu acho que a matéria socioemocional me ajudou muito a controlar as minhas emoções, porque, pelo menos para mim, na quarentena, eu conheci coisas sobre mim que eu não sabia antes, sentimentos e emoções que eu nunca tinha sentido. Eu aprendi a controlar eles de maneira boa. Em relação ao estresse, por exemplo, que em trabalhos de escola, que muitas vezes eu acabava me descontrolando com alguns colegas e brigava, hoje em dia eu já consigo controlar mais isso, eu já fico mais calma. Em relação a ter empatia e sempre olhar o lado de cada pessoa, em relação também a... Ai, me deu branco. Em relação a tudo em geral, em relação a socializar mais, eu acho que as aulas de socioemocional, assim como outras aulas que eram muito animadas nas aulas presenciais, nos estimularam muito a participar das outras aulas online, porque como são aulas divertidas de aprender, você acaba sentindo vontade de participar delas, o que acaba estimulando você a participar mais de outras aulas. Então, eu acho que me ajudou muito. E em relação aos trabalhos em grupos, eu acho que, em geral, a tudo, esse ano acabou nos mostrando que a união faz a força. E eu, assim, em nome de toda a turma, eu queria agradecer a Geneide e a todo mundo que está colaborando para esse projeto acontecer. Obrigada, Gatinho. Fica aí com vocês, a equipe aí, Master, Regina, Leidiane e Gil. Ai, gente, que lindo, né? Agora eu convido a professora Leidiane para falar um pouquinho sobre como foi para ela. Eu me convido a falar. Se eu soubesse, tinha feito essa parte. Para mim foi... Eu acabei assumindo agora ao final, né? A professora Vanessa precisou se afastar por questões de saúde, e eu acabei assumindo essa cadeira, né? Essa disciplina. E foi muito recompensador, gente. Não há nada que você ensine que você não aprenda, né? E aprendi a ver coisas que eu nunca tinha visto. Provocou em mim uma mudança de hábitos, sim. Provocou em mim uma mudança de pensamento. Provocou em mim uma mudança de atitude. Então, gerou um processo reflexivo em mim, uma pessoa adulta. Imagine nas nossas crianças, né? Foi muito recompensador entender a oportunidade que está sendo dada a elas e entender como isso faz falta na nossa sociedade. Como faz falta falar de empatia, como faz falta falar de trabalho em equipe, como faz falta falar sobre tomada de decisão consciente, como faz falta ensinar as pessoas que os problemas, eles não se resolvem de uma vez, mas se resolvem por etapas, como essas crianças estão sendo ensinadas a fazer. Então, para mim, foi só gratidão, né? Muito recompensador. E eu quero chamar a Magna Júlia, minha aluna do 6º ano, para falar um pouquinho sobre como foi para ela esse programa, né, de educação socioemocional. Vai lá, Magna. Peraí que tá ligando aqui. Deu certo. Então, eu adorei o socioemocional. Durante as aulas, falamos sobre nossos sentimentos e nossas emoções. E eu aprendi que é bom ficar feliz, mas podemos ficar tristes. Aprendi que eu posso ficar triste, que eu não
preciso me privar do choro ou segurar o choro. Eu posso, tudo bem eu ficar triste. E eu achei isso muito importante porque muitas vezes nós pensamos, temos que sentir a felicidade e agora eu não posso ficar triste, eu tenho que me privar disso, isso é errado. E não, com socioemocional eu aprendi que é normal, eu posso. E além disso nós tratamos do bullying e sobre a coerência de nossos atos. E que são temas importantíssimos e acho que deveriam ser tratados em todas as escolas. E assim, por fim, eu gostaria de comentar que foi uma experiência excepcional. Eu sempre saía da aula refletindo sobre o tema e o que eu podia mudar ou adicionar em meus atos e o meu modo de viver. Eu adorei, muito obrigada, Leidiane, pela experiência. E professora Vanessa também, que não está aqui, que teve que sair, mas eu aprendi muito e adorei o socioemocional e foi realmente uma experiência excepcional. Parabéns, querida. Gente, nós vamos fazendo agora o nosso encerramento, né? Agradecendo a participação de cada um que permaneceu aqui até o final. Muito obrigada por essa permanência, por essa força que vocês estão dando para a gente, né? Porque quando vocês estão aqui, vocês estão nos fortalecendo. E muito obrigada. Gil, você faz o encerramento? Sim, eu preciso de 2 minutinhos, por favor. Gente, eu vou trazer aqui para vocês uma coisa, eu vou explicar daqui a pouco. Eu vou falar aqui e depois a gente explica que é melhor. Não dá nem para acreditar, né? Este ano foi uma verdadeira provocação. Ou, como costumamos falar, foi um sufoco. Tudo era complicado, difícil. Havia momentos em que apenas queria desligar aquela aula, sentar na minha cama, apagar a luz e chorar. Era tanta pressão, tanta coisa que em minha mente que eu nunca iria conseguir lidar. Mas, para minha surpresa, aqui estou eu, finalizando mais um ano. Nos momentos em que eu pensava em desistir, vinha o gratificante resultado do meu esforço. Eu aprendi tanto com todo mundo aqui, com as atividades e principalmente com os professores. Nosso mérito é dedicado a eles e à nossa família. Obrigada de coração. Vocês, em meio ao caos, foram nossa salvação, nossa fonte de ensino e conhecimento. Estou chorando, mas de alívio, de gratidão. E principalmente de felicidade por ter chegado até aqui em plena pandemia, onde milhares de pessoas se foram e outras ainda estão em hospitais lotados. O coração enche de felicidade, apenas por saber que vamos colocar nossa cabeça no lugar, em vez de ter crises de ansiedade, ter crises de risos, em vez de ter a cara enfiada nos livros, levar a brisa da praia no rosto. Gente, muito obrigada de verdade. Ana Luísa Vitória de Mello. 6º A. Essa é uma mensagem linda, de uma aluna linda, extremamente dedicada, dentre tantas outras e outros que eu tive o privilégio de conviver com mais proximidade este ano. Parece incrível que mesmo estando na escola todos os dias, tem momento que a gente sente que estivemos muito mais próximos este ano, mesmo com a grande distância física que nos separou. Claro, a gente sente falta dos abraços, dos beijos, de tudo que não pudemos ter em 2020. Mas não podemos ser negligentes com tudo de bom que vivenciamos. Podemos ter mais acesso às dificuldades, aos sofrimentos, mas também às conquistas diárias. E é esse momento que a gente vivenciou hoje, né, é a prova de que tivemos um ano com muitas aprendizagens. E eu quero agradecer a todos vocês, queridos alunos e alunas, e dizer que foi um prazer inenarrável de ter estado mais perto de vocês este ano, mesmo com todo o cansaço e dificuldade que a gente passou juntos, né? Então, um grande beijo e boas férias a todos. Vocês merecem, nós merecemos, e eu quis fechar isso com essa mensagem de Ana Luísa Vitória, que ela colocou no grupo dela. E Ana Luísa, eu acho que você ainda está aqui, eu fui lá, copiei e guardei, porque eu achei a coisa mais linda do mundo, e eu tô quase chorando. É isso. A gente termina com as palmas e o agradecimento.
e que fique para vocês, alunos que ainda estão aqui, estudantes, que vocês são causa, né? Vocês são causa e vocês são motivo de que a gente insista, persista e que a gente queira continuar a cada dia. Ver o crescimento de vocês, ver o desenvolvimento de vocês é a nossa maior recompensa. Então, muito obrigada a todos e esperamos vocês ano que vem com mais um Sabiamente. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchauzinho, gente. Boa noite para todos.